E aí, pessoal, acho que agora oficialmente eu posso dizer, acabei de ser aprovado aí no TCC da segunda pós-graduação, então acho que eu estou aí pós-graduado em mais uma, que é a Nutrição, Metabolismo e Fisiologia no Exercício Físico, e dessa vez eu fiz na USP. Já que a apresentação do meu TCC, por conta da quarentena, foi no método online, eu resolvi compartilhar, refazer aqui a apresentação e gravar para vocês, para postar aqui no YouTube e nas minhas outras redes sociais. O que eu fiquei pesquisando ao longo desses 2, 3 meses aí da apresentação do TCC foi o papel dos carotenoides no exercício físico, uma revisão sistemática. Lembrando que meu nome é Ciro Pacheco e eu fui orientado durante todo esse tempo pela professora mestre Camila Sanches Manga. Tá? Então, quando a gente pensa em carotenoides, eu posso dividi-los em carotenos, que eu exemplifico por beta-caroteno e licopeno, e xantofila, que eu exemplifico por luteína. Por que eu faço questão de citar apenas esses três carotenoides? Porque foram a partir deles que eu fiz o direcionamento da minha pesquisa frente ao exercício físico. Né? Então, o que são os carotenoides? Carotenoides são pigmentos naturais responsáveis aí pelo sabor, pela textura, pelo aroma, pela coloração mais vermelho, mais alaranjado de muitos vegetais e frutas, mas não necessariamente estão presentes apenas nessa coloração de alimentos. Por exemplo, o espinafre é riquíssimo em luteína, o tomate em licopeno e a cenoura, por exemplo, em beta-caroteno. Qual que é a função de um carotenoide? É ser principalmente antioxidante e anti-inflamatório. E qual que é a relação dessa função com o exercício físico, que é outra etapa do meu trabalho, porque é o papel dos carotenoides no exercício físico, certo? Quando a gente começa a elevar o consumo de oxigênio, começa a elevar a intensidade do exercício, começa a existir, fisiologicamente falando, começa a existir um aumento de uma produção numa coisa que a gente chama de radical livre. E esse radical livre, de acordo com alguns autores, quando ele começa a acumular, acumular, acumular e acumular, ele pode ser um dos responsáveis pela fadiga e o dano muscular. Então, a partir do momento que eu tenho um carotenoide que tem como função básica ser um antioxidante, ou seja, ele evita a oxidação, ele neutraliza esse radical livre, consequentemente provoca a sua diminuição, sem esse acúmulo de radical livre, de acordo com esses autores, você conseguiria melhorar o desempenho esportivo, certo? Por quê? Porque se ele é responsável pela fadiga e dano muscular, quando você dá uma coisa que neutraliza ele, você não tem esse causador de dano e fadiga muscular, então você vai melhorar o desempenho esportivo, certo? Então, na verdade, não são todos os autores que concordam com essa opinião desses outros autores, mostrando que existe sim um aumento, um acúmulo desse radical livre, só que ele é fisiológico, ele é necessário. Você tem que, em outras palavras, machucar para você conseguir forçar o seu corpo a melhorar a capacidade antioxidante dele, a melhorar as defesas dele. E esse radical livre sinalizado, ele é importante para sinalização celular, ele é importante para adaptação do exercício físico, ele é importante para contração muscular e até mesmo para vasodilatação. Então, a partir desse problema entre essa divergência em diversos autores, eu resolvi pesquisar, moldar, investigar um pouquinho mais sobre os carotenoides em diferentes modalidades esportivas, em especial a luteína, o beta-caroteno e o licopeno, em até que ponto você levar o consumo dele ou você suplementar uma mega dose de algum desses carotenoides pode ajudar no desempenho esportivo sem atrapalhar essa sinalização e essa adaptação causada pelo radical livre, tá? Lembrando que na base de dados eu busquei na Cielo, no PubMed, na Lilacs, usando descritores que são os carotenoides citados, exercício físico, saúde humana, a biodisponibilidade, porque é tão importante quanto o que você fornece, quanto você consegue absorver, tendo como fatores de inclusão tanto estudos isolados ou combinados a outros antioxidantes e outros nutrientes para você realmente verificar os potenciais efeitos, aqui de uma maneira completamente imparcial, tanto um lado positivo como um lado negativo. Já inicio falando que existe uma relação positiva entre carotenoides séricos, né, o aumento do consumo, então você vai levar seus carotenoides séricos, o desempenho esportivo. Cito aqui em especial atletas coreanos mostrando que quando eles tinham níveis ideais de carotenoides séricos, eles apresentavam melhor desempenho. Aqui na modalidade específica foi o salto à distância. E da mesma maneira que quando a gente tinha idosos que tinham baixos níveis de carotenoides séricos, apresentavam baixa velocidade de corrida e baixos níveis de força muscular, tá? Então, resolvi separar aqui em temas, né, referente aos carotenoides, eu inicio para você falando da luteína. Tanto a luteína que eu falei lá no começo, se você não lembra, que está presente riquíssima no espinafre, né? One cup de espinafre já é suficiente para você bater a recomendação de luteína. Tanto ela como a zeaxantina, como o metabólito de ambos, que é a mesozeaxantina, eles conseguem promover uma proteção da sua mácula, que é importante às vezes para você conseguir evitar um possível dano de estresse oxidativo ou daquela exposição frequente à luz azul. E foi verificado que jogadores de beisebol, mas não apenas jogadores de beisebol, como a população, por exemplo, americana inteira, por ter um baixo consumo de luteína, apresentavam baixos níveis séricos de luteína e, consequentemente, tinha desconforto ao brilho. Beisebol é uma modalidade esportiva que depende bastante da visão. Então, quando foi ajustado esses níveis de carotenoide sérico, em especial
A luteína conseguiu melhorar o desempenho esportivo desses atletas, principalmente por reduzir aquele desconforto do brilho e elevar o contraste cromático. Outro estudo tão interessante quanto quando a gente fala sobre a luteína, faço questão de citar aqui que é uma hipótese citada pelos autores, mas a luteína, por conseguir atravessar a barreira hematoencefálica e se acumular em regiões comportamentais dos cérebros, no córtex pré-frontal, ela poderia melhorar os níveis e frequência de atividade física. Então, talvez seja aí uma ótima fonte de alimento, uma ótima fonte de carotenoide para a gente conseguir melhorar, amenizar esse sedentarismo que está expandindo cada vez mais, certo? Outro carotenoide que eu pesquisei foi sobre o licopeno. Quando eu pesquisei sobre o licopeno, eu encontrei bastante artigo referente a dano muscular, marcador de dano muscular, como a creatina quinase, que é um marcador indireto, principalmente em exercícios excêntricos e irresistidos. E foi verificado que 200 ml de suco de tomate, que eu falei lá no comecinho, que tomate é riquíssimo em licopeno, aqui no estudo em específico eram 5 miligramas de licopeno durante 2 meses antes das atividades físicas desses atletas, foi verificado menores níveis de creatina quinase, menores marcadores de dano muscular. Então, provavelmente vai ajudar também na recuperação muscular, certo? Outro marcador tão importante quanto é a mioglobina, que ela é uma proteína ligadora de ferro e de oxigênio. Então, se ela está elevada de uma maneira sistêmica, pode ser responsável por algum dano agudo, principalmente induzido por algum exercício mais intensivo. E foi verificado que a suplementação de 11 mg de licopeno, fitoeno e fitoflueno durante 4 semanas após uma corrida de 2 horas conseguiu também atenuar, reduzir esse marcador de dano muscular. Outro marcador de dano muscular é o lactato desidrogenase, que é uma molécula citoplasmática. Então, se ela está elevada na circulação, pode existir um rompimento, um aumento, uma lesão aguda que vai levar esse aumento na circulação. E foi verificado que a suplementação de beta-caroteno, junto com outros dois antioxidantes, que é a vitamina E a vitamina C, em jogadores de basquete, conseguiu reduzir esse marcador de dano muscular. Outra coisa, quando a gente começa a elevar a intensidade do exercício físico, alguns autores falam que ele consegue induzir um aumento de proteínas pró-inflamatórias, como por exemplo o TNF-alfa, que ele vem do fator transcricional NF-κB. E esse TNF-alfa ele pode estimular a proteína quinase para elevar o estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo pode induzir uma peroxidação lipídica, ou seja, uma oxidação dos lipídios de membrana que vai ter o acúmulo de MDA, malonil-dialdeído. E esse MDA pode induzir a danos mutativos. E foi verificado que quando você aumenta o consumo de beta-caroteno, um antioxidante, você, principalmente por neutralizar esse estresse oxidativo, você inibe essa peroxidação lipídica, evita o acúmulo de MDA e evita consequentes danos mutativos. Então, cito para vocês, claro que eu tinha 10 minutos para fazer essa apresentação, então não podia ficar descrevendo todo o meu trabalho, certo? Mas trago algumas evidências para você, mostrando pontos positivos quanto à suplementação de carotenoides, mas como eu falei lá no começo, que eu fui imparcial quando eu comecei a investigar, não foi em todos os autores que apresentavam as mesmas opiniões, pelo contrário, apresentavam opiniões completamente diferentes. Outros falam que ele não consegue melhorar a peroxidação lipídica, não ajuda na recuperação muscular e ainda pode induzir a mortalidade. Por quê? Porque você vai atrapalhar essa sinalização e essa adaptação causada pelo radical livre. Lembra? O radical livre ele cresce durante o exercício físico, só dou um suplemento que diminui ele, eu não forço o meu corpo a melhorar minha capacidade antioxidante endógena, né? Por que eu vou trabalhar para criar uma defesa se o fulano, o ciclano, ele está usando uma coisa exógena, uma coisa de fora que está fazendo esse meu trabalho? Eu não vou usar minha energia para isso. Então, quando a gente pensa quanto à suplementação, a conclusão do meu trabalho é para você ter recomendação nutricional e médica e sempre evitar mega doses de suplementos, ou seja, só é uma coisa bem específica mesmo, evite aquele uso recreativo, uso esporádico, porque pode causar possíveis danos e prejuízos no desempenho esportivo, prejuízos na força, prejuízos danos musculares que sejam, tá? Porém, a conclusão ela é diferente quando a gente pensa na alimentação. Quando a gente pensa numa alimentação riquíssima não apenas em carotenoides, mas em compostos antioxidantes, como por exemplo chocolate 70%, oleaginosas, diversas frutas, verduras, vegetais de maneira geral, principalmente por eles não terem apenas um único carotenoide específico, um único composto antioxidante específico, e sim ter uma gama, uma rede gigantesca de compostos bioativos e fitoquímicos que conseguem ajudar a auxiliarem sinergicamente em diversos
fatores do seu corpo, quando a gente pensa no aumento do consumo de alimento antioxidante, a conclusão é diferente. Mostra que ela consegue melhorar a inflamação, consegue ajudar na recuperação muscular, consegue evitar o aumento, né, de danos musculares, consegue melhorar esse desempenho esportivo sem atrapalhar essa sinalização e essa adaptação gerada pelo radical livre. Então, como conclusão, se preocupe mais com a alimentação do que quanto à suplementação, tá? Eu sei que ficou talvez um tema um pouco mais difícil, né? Ficou um pouco mais científico, umas palavras bem difíceis, mas eu realmente só repeti aqui a minha apresentação que eu fiz para a banca no dia da apresentação, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.